Bom dia a todos. Mais uma vez todos bem-vindos à nossa casa, aos nossos amigos que vieram no modo presencial, nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, principalmente a do seu Aurélio Rubens, e também a da comunidade Vida Nova, que é a rádio comunitária aqui do bairro. E daí a gente pede para quem estiver acompanhando pela internet ou quem tiver Facebook, adiciona o seu Aurélio como amigo e daí compartilha as exposições, assim a gente já consegue angariar um maior número de pessoas envolvidas nessa causa. Deixa eu já deixar compartilhado aqui. Pronto. Bom, como sempre, aos domingos a gente fala um pouco sobre o livro dos Espíritos e daí os temas foram subdivididos entre os expositores. E hoje eu vou iniciar no capítulo 8, livro 3, onde fala sobre emancipação da alma. Tá? Então eu subdividi essa parte sobre que fala de sono em sonhos em duas partes, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de 400 a 402. Tá, mas antes de a gente iniciar a exposição, gostaria de pedir a todos que onde quer que nós estejamos, que possamos buscar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa manhã, uma manhã hoje um pouco mais fresca, um pouco mais calma para a gente, os nossos amigos aqui fazendo o nosso fundo musical, os nossos galos vizinhos, e agradecer essa oportunidade que temos de estudar um pouquinho o seu Evangelho, de estudar um pouquinho essa doutrina que nos esclarece, que nos dá o alento, nos dá a força necessária para continuarmos a nossa jornada. Agradecer também a espiritualidade, que com certeza há tanto preparou esse ambiente, para que quando a gente pudesse chegar aqui, encontrasse tudo na mais perfeita paz. E assim, Mestre Jesus, crentes na vossa presença e no vosso amor, pedimos a permissão para iniciarmos os estudos dessa manhã. Sê conosco, e que assim seja. Então, como a gente falou, as questões foram divididas, tá? Assim, essa parte, em duas partes. E a primeira questão que Kardec faz, que é a 400, para a espiritualidade, ele faz a seguinte pergunta: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Então agora a gente aqui, encarnado, vamos falar assim, preso nesse corpo material, nós como espíritos, nós ficamos de bom grado dentro desse corpo? E a resposta da espiritualidade é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então aqui também é óbvio, essa questão ela também depende muito do quê? Do grau de adiantamento do espírito, da sua consciência, do que ele pretende, do seu planejamento, da sua visão, da sua evolução, por assim dizer. Tanto que ele, no finalzinho, ele fala, quanto mais grosseiro é o invólucro, ou é o corpo, mais ele quer se ver livre. Por quê? Porque ele sabe, nós sabemos, como espírito, que esse corpo aqui, ele é transitório, e ele é uma espécie que ele fala aqui de cárcere, por quê? Porque o espírito está preso no corpo. Quando ele fala preso, não é que ele não tenha liberdade, mas ele tem, vamos falar assim, os seus movimentos diminuídos, a sua visão diminuída, o seu alcance diminuído, a sua forma de comunicação diminuída. É lógico também, varia de espírito para espírito, Quanto mais inferior a esse espírito, quanto mais atrasado, por assim dizer, dentro da evolução espírita nós estamos, mais preso nós ficamos. Mas não quer dizer também que quando a gente se liberta do corpo, nós também somos totalmente livres, Por quê? Também varia muito de acordo com a evolução de cada um. Portanto, o espírito encarnado é como se fosse um encarcerado, um prisioneiro. Ele está preso na carne por laços fluídicos que o fazem prisioneiro por determinado tempo. É óbvio, Sempre por um momento transitório. Ele aspira constantemente à liberdade, ele quer sempre ser livre do corpo. No entanto, a sua consciência lhe avisa que ele tem um dever a cumprir, que é abandonar o corpo antes do tempo
poderá ser bem pior, né? Então, tudo isso, apesar da gente querer ser livre, né? Então assim, por exemplo, o suicídio é uma forma de liberdade? Seria a forma de liberdade do corpo, né? Mas dentro de nós como espírito existe aquela centelha divina e a própria nossa consciência que fala, isso não é certo, isso é errado, né? Eu não vou conseguir me libertar, né? Como se eu tentasse fugir da prisão e ficasse constantemente em fuga, né? Eu não sou livre, né? Eu simplesmente estou fugindo do meu destino ou do meu planejamento, né? Mas por que então, se a gente, porque daí chega a ser antagônico, né? Se eu quero ser livre, por que eu tenho medo, por exemplo, da morte, né? Por que eu não desejo isso, né? Então, o medo de morrer, que quase, né? Lógico, varia de acordo de espírito para espírito, todo mundo tem, vem das pequenas lembranças dos compromissos assumidos no mundo espiritual. Não fora isso, e seria muito grande o número de suicídios por pequenos aborrecimentos. Os poucos casos que acontecem são por falta do entendimento bastante para certa análise. Não é tirando a própria vida que acontece a libertação. Isso só piora a situação espiritual de quem o faz, né? Então tem essa consciência, né? Tem esse entendimento de que nós precisamos passar e o que nós precisamos passar, mas também tem um instinto de sobrevivência, tem um instinto de conservação, que é um instinto natural de todo ser vivo, né? Não apenas do homem, mas, por exemplo, os animais também, as próprias plantas também têm esse instinto de preservação, menor do que os animais, é óbvio, mas se a gente pegar, por exemplo, uma planta e colocar ela num lugar onde ela consiga buscar o sol, a gente vai ver que ela vai crescer sempre em direção ao sol. Ela não pensa nisso, ela não faz isso de modo raciocinado. É o instinto de conservação daquele ser, né? Diferente de nós, diferente dos animais, depois diferente do homem, né? Nós também temos esse instinto de conservação, mas daí a gente já começa a ter também o livre-arbítrio, a inteligência, o modo de pensar, o modo de raciocinar, tá? Já na segunda pergunta daí, dessa manhã, a 401, Kardec faz: durante o sono, a alma repousa como o corpo, né? Então eu vou dormir, né? Então durante esse sono, eu, Fábio, espírito Fábio, também repouso junto com o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, né? Isso também varia, é óbvio, de espírito para espírito. Varia de acordo com a sua evolução. Varia, inclusive, de acordo com o dia em que nós tivemos, né? Se eu tive um dia, de repente, mais calmo, mais tranquilo, consegui fazer as minhas orações, tive um dia de proveitoso, por assim dizer, o meu sono, com certeza não, mas muito provavelmente ele vai ser também mais tranquilo e eu, como espírito, vou conseguir realizar um trabalho um pouco melhor. Tive um dia turbulento, aquele dia que eu vou dormir às vezes bravo, com ódio de alguém, xingando, blasfemando. Será que eu, como espírito, vou continuar, né? Vou iniciar uma noite calma? Não, né? Não é o sono, assim como não é a morte, que transforma ninguém, né? Simplesmente são os nossos passos, é o nosso dia a dia, é a nossa evolução, são os nossos trabalhos. Então, o corpo, ele precisa de descanso e os seus órgãos se recompõem com as energias auridas pelo espírito no mundo espiritual, de forma que no dia seguinte está com mais alegria e ânimo para a labuta que corresponde ao seu dever. Isso também varia de espírito para espírito, né? Sempre, até é redundante ficar falando, mas já aconteceu, comigo já aconteceu, de acordar mais cansado do que foi dormir, né? Por que será, né? Com certeza não foi uma noite tranquila, com certeza eu, como espírito, não tive ali essas energias, não consegui trazer essas energias para o corpo para poder ter um bom despertar, para poder ter um bom amanhecer, né? Então, por isso que a gente fala que varia de espírito para espírito, né? Vai dormir,
sempre importante a sua oração, né? Pensar no dia, no bem que fez, no mal que fez, né? Para poder corrigir para o dia seguinte, né? Oração, prece, tentar se conectar com o alto, né? Buscar essa paz, buscar essa forma de eu, quando eu me desprender momentaneamente do corpo, eu conseguir realizar ou um estudo melhor, ou um trabalho melhor como espírito, né? E daí sim, conseguir trazer essa energia para o corpo. Enquanto o corpo descansa, a alma trabalha. Saiu duplicado aqui. O espírito... não saiu não. Enquanto o corpo descansa, a alma trabalha. Enquanto o corpo trabalha, a alma trabalha. Então perceba-se que a alma sempre trabalha. Nós, como espíritos, sempre trabalhamos. O próprio Jesus já falava, né? Meu Pai trabalha todos os dias, né? E eu assim também o faço. O espírito é ativo onde quer que seja. Ele descansa trocando de labor. Não obstante, quando o espírito se encontra desencarnado e não tem certa evolução moral, ele precisa igualmente de descanso, em um estado semelhante ao sono dos homens. E também sonham, buscando novas energias para os seus vários corpos espirituais. Então aqui também, essa questão de que a alma sempre trabalha, a resposta novamente, depende da evolução desse espírito, depende da evolução aqui da alma, que ele diferencia no livro dos espíritos, tá? Espírito enquanto está desencarnado, alma enquanto está encarnado. Então hoje, por exemplo, a gente seria uma alma, aí quando desencarna é espírito, mas no frigir dos ovos é a mesma coisa. Tá? Então o que ele fala aqui? Quando o espírito, dependendo da sua evolução, ele desencarna, ele ainda precisa de descanso. Por quê? Porque ele ainda não está totalmente espiritualmente ligado consigo mesmo, por assim dizer. Então ele tem fadiga, ele tem fome, ele às vezes sente dor, às vezes sente frio, às vezes sente calor, E a gente sabe que isso são percepções da matéria, mas como ainda está muito ligado ao plano material, ele ainda continua com esses mesmos sofrimentos ou sentimentos, por assim dizer. Tá? Então por isso que ele fala que depende muito da sua evolução moral. Como tudo, quanto mais evoluído, mais desprendido da matéria, menos necessidade de repouso, menos necessidade de alimento, menos necessidade de qualquer coisa que advém da matéria. Tá? E a última questão de hoje, ela é bastante longa, por isso que a gente vai parar com ela, porque a pergunta ela é curta. Então, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E daí o que a espiritualidade fez? Ela praticamente separou em vários tópicos essa resposta para poder explicar melhor o que é então, o que o espírito faz, qual que é essa liberdade que ele tem durante o sono. E começa assim: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, no estado de acordado. Lembra-se do passado e algumas vezes ele prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil, absolutamente inverdade, inverdadeiro ou mentiroso. Engana-te, é a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que vistes ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Então o primeiro trecho aqui que a espiritualidade nos traz é: quando o corpo repousa, então o espírito ele se sente mais livre, ou melhor, ele é liberto desse corpo. É como se a gente morresse todos os dias, ou todas as noites. Desencarna o espírito, mas ainda preso pelo corpo, ainda tem esse, vamos dizer assim, esse cordãozinho que liga o perispírito nosso com o corpo material, ele ainda está ligado ali, por isso que há vida no corpo. Então, mas ele se sente mais livre, ele pode buscar novos horizontes, fazer novos estudos,
encontrar aqueles que o querem bem, às vezes encontrar aqueles, ou ir em busca daqueles que ele não quer bem, né? E daí a gente acorda cansado, né? Porque tem às vezes uma noite, vamos falar assim, de brigas, uma noite, não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta, tá? Às vezes eu acordo cansado porque simplesmente o corpo também não conseguiu relaxar, né? Então não é sempre que acontece isso é porque eu estava brigando no mundo espiritual, não, né? Cautela, sempre, né? Então, e esse sonho que a gente tem, que muitas vezes é extravagante, como ele fala aqui, ou que parece uma fantasia, pode não ser, né? Pode ser algo que eu fui visitar, um outro mundo, né? Uma situação que possa me acontecer no futuro, né? Porque eu mesmo já tenho o meu planejamento, por assim dizer, mas não quer dizer que seja destino, não quer dizer que aquilo esteja escrito, eu sempre posso mudar, né? Por quê? Porque se eu não pudesse mudar, eu não teria o livre-arbítrio. Se eu não tenho o livre-arbítrio, não tenho mérito nem desmérito nenhum durante a minha jornada, né? Então eu sempre posso fazer coisas das quais eu não me programei, das quais eu não me propus, né? Por exemplo, hoje a gente levanta e fala, ontem eu fui dormir pensando, hoje eu vou levantar e eu vou no centro. Eu posso mudar isso, eu posso não ir. Eu posso ir numa missa, eu posso ficar em casa, eu posso fazer um churrasco, eu posso ir na casa da minha mãe, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Eu tenho um livre-arbítrio. Não é porque eu programei o que eu vou fazer no dia seguinte que eu sou obrigado a fazer assim. Não é porque eu programei uma jornada, uma encarnação, que eu sou obrigado a segui-la, né? E às vezes a gente acaba piorando a nossa encarnação por não seguir. Em alguns casos a gente acaba melhorando ela também, né? Então, essa recordação de dois lugares pode ser então esses lugares que a gente vai visitar. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas que confundem. Não sabeis responder a essas perguntas que a todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Então aqui tem uma subpergunta. O sono liberta a alma parcialmente do corpo, como a gente vem falando. Quando dorme, o homem se acha, por algum tempo, num estado em que fica permanentemente depois que morre. Tivemos sonos inteligentes, os espíritos que desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para juntos dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas, quando volvem morrendo na terra ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois todos os dias morreis, como disse um santo. Então aqui na primeira parte, quando o espírito ele já tem essa consciência, ele já tem um trabalho espiritual, ele já consegue se enxergar como espírito. Então, assim, a gente tem um planejamento reencarnatório. Eu estava trabalhando no mundo espiritual e planejei a minha vinda para cá. Se eu já sou um espírito que consigo entender isso e consigo trabalhar nisso, o que ele fala aqui? Quando eu durmo, eu volto para o plano espiritual e continuo aquele meu trabalho. Continuo aquele meu trabalho com aqueles espíritos que lá permaneceram. Continuo me instruindo com aqueles espíritos que lá permaneceram. Continuo conhecendo novos espíritos que são afins aos mesmos projetos que o meu. E quando retorno para cá, continuo a minha jornada reencarnatória. Dormi, volto para o mundo espiritual, continuo trabalhando naquele meu projeto e vou fazendo isso até o meu desencarne, até a minha volta definitiva, por assim dizer, ou transitória também, para o mundo espiritual. Então esse é um tipo de sono, é um tipo de adormecimento. Isto, essa primeira parte, pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, tem que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, estes vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixo do que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas,
do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer, né? Então, por isso que a gente fala desses perigos do nosso dia a dia, desses perigos da minha jornada. Eu, como espírito, eu vou sempre buscar aquilo em que eu mais me satisfaço. Então, se eu me satisfaço mais com o mundo trabalho, com um trabalho no mundo moral, por assim dizer, ou um trabalho no mundo espiritual, eu vou buscar esse trabalho. Se eu me satisfaço mais com os prazeres da carne, com os prazeres das matérias, com os meus vícios, com esses meus maus sentimentos, enquanto eu durmo, eu vou buscar o que mais eu me satisfaço, né? Então, assim como quando a gente está encarnado, né? A gente procura ir nos lugares onde a gente se sente bem. Não quer dizer que sejam lugares bons, né? Mas é aquilo que eu procuro, né? Eu posso me sentir bem dentro de uma casa espírita e posso não me sentir bem dentro de uma casa espírita. Posso me sentir bem bebendo, posso não me sentir bem bebendo. Depende daquilo que eu faço, daquilo que eu procuro, qual que é o meu anseio. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemo-las sem nunca o termos vistos com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuida de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças aos sonos, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós, né? Então é essa a importância, né? É essa ligação constante entre mundo material e mundo espiritual, né? E principalmente daí que ele fala, através do sono, é que o espírito tem essa maior consciência, mas não é apenas e tão somente através do sono. A gente vai ver depois mais para frente. Mas o sono, vamos falar assim, é a forma mais fácil que o espírito tem de se desligar do corpo e ir trabalhar ou ir buscar aquilo que anseia no mundo dos desencarnados. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu para que possam ir ter com seus amigos o céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio, né? Então, assim também como é o sono, é uma forma da gente sair do corpo material e ir buscar o corpo espiritual, né? Ou ir buscar o mundo espiritual, também é uma forma dos espíritos chegarem até nós enquanto a gente sonha, enquanto a gente dorme, porque já estamos desligados da matéria e é mais fácil essa comunicação. Então essa porta, ela é sempre de mão dupla, né? Ela abre tanto daqui para lá quanto de lá para cá, né? E depende muitas vezes de como que eu deixo essa porta aberta, né? E para quem que eu abro essa porta, né? Em qual porta que eu bato, por assim dizer, qual campainha que eu vou buscar, qual endereço que eu vou atrás, né? Então é sempre essa sintonia, né? E é essa forma que Deus fez, né, dentro da sua infinita misericórdia, da sua infinita bondade, dessa espiritualidade superior, dessa espiritualidade do alto, também nos ajudar na nossa jornada, nos ajudar no nosso dia a dia, né, dando as forças, dando as instruções, dando às vezes aquele puxãozinho de orelha, né, dando as lições que nós precisamos para terminar ou para continuar essa nossa jornada. Agora ele fala um pouquinho sobre o sonho, que é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então, sono, vamos dizer assim, é dormir. Sonho é aquilo que eu busco, é aquilo que às vezes eu enxergo, ou aquilo que eu plasmo, ou aquilo que eu invento dentro do meu cérebro, né? Notai, porém, que nem sempre sonhais.
O que quer dizer isso? Né? Porque acho que várias pessoas, né? Eu sou uma delas, por exemplo, que várias e várias noites não lembro daquilo pela qual eu sonhei, né? Eu não lembro aquilo que eu fiz, né? Que nem sempre vos lembrais do que viste, ou de tudo que havias vistos, enquanto dormíeis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta, à sua partida ou no seu regresso, acrescido do que que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. Né? Então, essas nossas preocupações também fazem com que a gente muitas vezes não lembra dos sonhos. E alguns sonhos são bloqueados mesmo. Tá? Então, por exemplo, se eu tive uma instrução, que essa instrução ela precisa ser bloqueada momentaneamente para minha passagem, assim como é bloqueado vários e vários conhecimentos nossos quando a gente reencarna, né? Então eu estou no mundo espiritual e faço meu planejamento reencarnatório. Há bloqueios de várias lembranças durante o sonho também, né? Alguns sonhos são bloqueados. Por quê? Porque pode ser que vá atrapalhar o meu dia seguinte, pode ser que de repente eu não precise daquilo para passar por aquele dia seguinte, ou pode ser que seja uma prova pela qual eu preciso experimentar e eu lembrar daquilo que eu já aprendi, vamos dizer assim, ou daquilo que eu sonhei, vai atrapalhar nessa minha jornada. Então existem várias e várias situações. Aqui ele dá o exemplo de que o corpo, de que o espírito ainda não está plenamente desenvolvido, por isso desses bloqueios, por isso dessas não lembranças, né? E porque também das preocupações do nosso cotidiano, né? Então daí eu acabo me preocupando mais com o mundo material e bloqueio muito mais o mundo espiritual. A não ser assim, como explicais os sonhos absurdos que tantos os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes, né, que não têm coragem para reagir a esse pusilânimes, né? Então, assim também como a espiritualidade superior aproveita dos sonhos para nos instruir, a inferior também aproveita dos sonhos para nos perturbar, né? Por isso que a gente fala que é importante saber qual porta que eu vou abrir. Né? Mas de repente eu tive um bom dia, eu trabalhei, fiz obras, né? À noite fiz minha oração antes de dormir e ainda assim uma alma dessa vem em encontro com o meu. Né? Também pode ser por provas, também pode ser por expiações, também pode ser às vezes porque eu preciso instruí-la, ou porque ela precisa aprender comigo, eu preciso aprender com ela. Né? Então sempre é uma troca. Né? Não quer dizer que nem sempre essa alma, esse espírito que vem nos atormentar, ele vai conseguir. Né? Às vezes ele consegue uma noite, 2 noites, e daí ele vê que a nossa reação é simplesmente de não entrar nesse atormento que ele faz, né? Ou ele se afasta ou ele aprende com a gente também continua a sua jornada. Né? Então, em resumo, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falamos. Vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida e que ainda há pouco aludíamos. Tratai-vos de distinguir essas duas espécies de sonhos, nos que vós lembrais. Do contrário, caireis em contradições, em erros funestos à vossa fé. Né? O que ele fala aqui? Então também tomar cuidado com esses sonhos, que a gente às vezes pode ser que esteja prevendo alguma coisa, né? E daí a gente acredita naquilo tão piamente que a nossa fé cega, por assim dizer, nos faz acabar errando. Né? Porque pode ser que um espírito atormentado queira, né, nos induzir a erro, por exemplo. Né? Então sempre faça aquela pergunta. Né? Eu quero que isso, ou que determinado acontecimento seja praticado comigo, né? Que alguém o faça comigo. Se a resposta for não, então também não faça com o próximo. Né? A chance de errar agindo dessa forma é muito pequena, né? Porque eu não vou querer nada de mal que aconteça comigo. Então sempre faça essa pergunta. Eu preciso agir de tal forma. Eu gostaria que alguém agisse comigo dessa forma? A resposta é sim. Então pode ser que eu esteja
enganado, mas a chance de acertar é muito maior, né? Então, por quê? Porque eu quero também que façam comigo. Ah, não, se a resposta for não, com certeza, né, eu também não devo cometer com o próximo, né? Que já é aquele pequeno exemplinho que Jesus nos deu, tão pequeno, né, e tão grande, né? Fazer ao próximo ou amar ao próximo como a si mesmo. E daí, Kardec, né, só faltam mais 2 slides, ele explica um pouquinho, então, toda essa longa resposta que a espiritualidade nos deu, né? Então ele fala o seguinte, que os sonhos são o efeito da emancipação da alma, né? Vamos dizer assim, do seu desligamento, da sua saída, da sua sublimação em relação ao corpo, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e da relação, né? Então, quando eu sonho, quando eu durmo, então esse desligamento ele é mais forte. Daí, uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos dos que nos apareceu quando sonhávamos. Então, o que ele fala também que às vezes essas lacunas, esses esquecimentos, como eu não consigo recordar tudo pelo qual eu passei enquanto dormia, então aquilo fica como se fossem flashes, né? Como se fosse um quebra-cabeça faltando várias e várias partes. Eu não consigo só enxergar um pouco do todo, mas eu não consigo ver a imagem pela qual ela precisa se formar. É como se uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidas depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Então, voltando ao exemplo do quebra-cabeça, se eu não sei a imagem que vai se formar, alguém me dá meia dúzia de peças, não sei nem como começar a montar, muito menos aquilo que vai se formar. Então não fica nenhuma racionalidade dentro daquilo que eu estou montando. Conforme eu vou aumentando a quantidade de peças, vai se formando uma imagem mais clara para mim. Conforme eu vou evoluindo um pouco mais, essas recordações, essas imagens, elas vão se tornando cada vez mais claras. Então imaginemos a nossa evolução como peças desse quebra-cabeça chegando até a gente, né? Só que ninguém joga essas peças para a gente, é a gente que tem que ir lá e buscar, é a gente que tem que ir lá na caixinha e retirar, e daí começar a formar essa imagem que é a nossa evolução, que é o nosso único destino, como a gente sempre fala, né? Que é o de evoluir, que é um dia de sermos espíritos perfeitos, né? Era isso que a gente tinha para passar então essa manhã. E agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos, que são os passos, né? Sempre lembrando que a gente pede para utilizar as máscaras enquanto estejam na câmara de passe. Para aqueles que não trouxeram, a casa cede de forma gratuita máscaras descartáveis. No mais, muito obrigado a todos. Muito obrigado também aos nossos amigos que estão nos assistindo de forma virtual.